Oi, pessoal, tudo bem? Como está na cidade de vocês? Já começou a ficar friozinho? Aqui na minha cidade já dá para tomar um chazinho quente, ficar aconchegado, porque já está começando um friozinho. Então, conseguiram fazer a última redação? O tema foi difícil, né? Um tema triste, mas que a gente precisa pensar também sobre essas questões. Hoje o tema não é tão difícil assim, acho que vocês de repente vão gostar mais de escrever. Nós vamos usar a nossa apostila. Então, se você quiser abrir essa apostila, eu sei que alguns alunos imprimiram, achei bem legal a atitude, que gostam mais de poder anotar do ladinho, gostam de ter o material mais físico, legal também. Mas, qualquer coisa, vocês têm o PDF, eu coloquei no grupo da turma, posso enviar novamente agora, certo? Então, a nossa proposta de redação, ela está na página 13. É sobre consumo consciente. É um tema já, podemos dizer, bem chavão de vestibular e Enem, porque ele costuma cair em várias provas de vestibular com algum recorte ou não. Eu já escrevi na UPF sobre esse tema, me saí super bem, então acho que tem essa experiência também para colocar para vocês de como é fazer as provas como professora. E tendo a visão de professora também, não só a visão do aluno que se submete a esses exames, então a gente consegue ter uma percepção um pouquinho diferente do processo, né? E ele é um bom tema de treinamento, assim, quando a gente está começando a aprender a escrever dentro de um método, usando uma metodologia, que é o caso agora, vocês aprenderam a fazer o texto dissertativo argumentativo, aprenderam a planejar, e estão começando a aplicar um método, fazer um método de cores, entre outras coisas. Então, é um tema legal de exercício, sabe? Então, a proposta está aqui. A partir da leitura dos textos motivadores, os textos motivadores vão ser os textos que vêm depois, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: a importância de desenvolver a prática do consumo consciente, e indique meios para instituir esse novo paradigma. Então, aqui você não precisa colocar intervenção para combater a falta do consumo consciente, o consumismo. Aqui você precisa de intervenções para ensinar as pessoas a consumir de uma maneira mais adequada. Então, tome cuidado com a interpretação da proposta de redação, que é algo fundamental para que você não fuja do assunto, para que você não perca pontos essenciais na abordagem do tema. Por que ter um consumo consciente é importante, né? Eu trabalhei pelo meu dinheiro, recebi o meu dinheiro, ele é meu, eu gasto como eu quiser. Se eu quiser comprar, gastar todo o meu dinheiro em uma bolsa e depois não ter mais para passar o resto do mês, o dinheiro é meu, fui eu que trabalhei. Será que as coisas funcionam assim? Digamos que eu gaste tudo num determinado tipo de produto e esse produto afeta o meio ambiente de alguma forma. Será que eu preciso me preocupar com essas questões? Precisamos sim. Então, o consumo consciente, ele é importante para todos os cidadãos, para todos nós, porque o contrário dessa moeda, que seria o consumismo inconsequente, traz danos para todo mundo, certo? Então, é aí que está a importância dessa temática. Então, eu vou comentar esses tópicos para reflexão, que são possíveis argumentos que vocês podem inserir dentro do texto de vocês. Primeiro, distância permanente entre o que se quer e o que se pode ter. Então, um ponto bem legal que vocês podem analisar nesse texto, um argumento importante, é o quão fundamental é uma educação financeira, uma educação para a produção de você conseguir construir o seu cronograma de gastos, o seu roteiro de gastos do mês, fazer um planejamento, um orçamento, tanto pessoal quanto familiar. Então, a importância da educação financeira vai aparecer principalmente nas suas intervenções, mas também é um argumento a ser abordado, né? Porque o grande problema do consumo inconsequente é a falta de uma educação financeira de qualidade nas escolas brasileiras. O valor e o significado dos produtos mudam conforme as gerações. Então, outro tipo de argumentação que cabe em variados temas é o conflito de gerações. Nós temos diferentes gerações convivendo. É a geração Y, a geração Z, os millennials. O que cada um pensa sobre o consumo?
Eu não sei se vocês assistiram ou não, mas está passando um seriado agora no momento, que é Inventando Anna, que é sobre uma golpista que nos Estados Unidos, ela fingiu, ela se passava por uma herdeira alemã e ela deu vários golpes e ela gastava assim sem limites, usava cartão de crédito em cima de cartão de crédito, acabou endividando os amigos, fez grandes contas em restaurantes e hotéis que ela não podia arcar, que ela não podia pagar, e hoje ela está então numa penitenciária, né? E a Ana, ela representa bem um perfil de geração. Ela é uma millennium. Ela tem lá os seus, chegando à casa dos 30 anos. Né? Então, vocês podem dizer que os padrões de consumo eram diferentes nas gerações anteriores. Por exemplo, os baby boomers, que são aqueles que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a minha mãe, meu pai, os avós de vocês, ou os pais de alguns de vocês, eles tinham um padrão mais conservador de consumo, porque eles procuravam consumir coisas que fossem mais permanentes, como uma casa própria, um carro, mas ali sim, naquela geração ficou a sementinha do consumismo, porque depois toda aquela indústria que se reforçou com a Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser destinada principalmente para a produção de eletrodomésticos, de benfeitorias para casa, até mesmo a produção de roupas. Então, todo aquele processo industrial que se fortificou muito com as duas grandes guerras, precisou de uma vazão de um mercado consumidor. Então, houve também um estímulo muito grande ao consumismo sem a devida orientação, sem a devida educação financeira. Então, essa parte aqui de que, dependendo da idade que as pessoas têm, o consumo, ele tem um sentido diferente. Ele representa algo diferente na vida das pessoas. O que as novas gerações estão focando? Estão focando muito mais nas experiências do que em adquirir a casa própria, o carro caro. Digamos que uma pessoa ali na casa dos 20 anos, você perguntar para ela, o que você vai fazer com o seu primeiro salário? Eu quero fazer medicina. O que você vai fazer com o primeiro salário? Eu vou viajar, vou tirar umas férias em algum lugar legal. Então, se pensa mais nas experiências atreladas aos produtos. Só um minutinho. Então, estou com o meu celular, vou fazer alguma coisa com as crianças, mas desculpa. Voltando aqui, então. A parte de consumo consciente, ela também tem uma relação com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Porque dependendo daquilo que a gente escolhe consumir, nós vamos promover uma pegada, nós temos uma pegada ecológica diferente. Eu posso usar vários absorventes e gerar X impacto ambiental. Ou então eu posso optar por usar um coletor menstrual que vai ser vitalício ou vai durar muitos anos sem ter o mesmo impacto ambiental. Eu posso preferir usar uma calcinha absorvente, usar um canudo permanente, ter uma eco bag, usar um copo que não seja descartável. Então, todas essas opções de consumo que têm um impacto ambiental menor estão dentro da prática do consumo consciente. Outra coisa interessante que pode ser destacada nessa redação, que vocês podem falar, é o papel das redes sociais, principalmente no que diz respeito à revitalização de um comportamento que era anterior à criação da moeda. Nas comunidades antigas, quando ainda não havia a ideia do dinheiro, quando ainda não havia a moeda, as pessoas trocavam entre si aquilo de que precisavam. Essa prática é chamada de escambo. Hoje o escambo tem sido revitalizado por meio das redes sociais. Alguém faz lá um site ou uma lojinha ou cria uma página no Instagram e vai vendendo seus objetos ou vai criando brechó virtual também. Até acabou se tornando um golpe, né? Pessoas que usam essa prática de vender objetos pelo Instagram e transformaram isso numa forma de aplicar golpes. Vocês devem estar sabendo. E dentro dessa ideia de um consumo mais equilibrado, mais consciente, surgiu uma visão filosófica, que podemos dizer que é uma visão filosófica, que é o minimalismo. Existe um documentário que está disponível na Netflix, vocês podem citar o documentário, inclusive, dentro dos textos de vocês,
que fala sobre o quanto a gente pode ter uma vida mais leve do ponto de vista emocional, de ter as nossas emoções mais equilibradas quando não possuímos tantas coisas, quando não acumulamos, quando temos um carinho especial por aqueles objetos que possuímos e selecionamos com cuidado aquilo que vai estar dentro da nossa residência. Então, pensando no nosso bem-estar e pensando também no impacto ambiental e na saúde financeira da família, o minimalismo surge como uma visão filosófica bem atual. Dentro do minimalismo é uma prática ter o armário cápsula. O que seria o armário cápsula? Seria você determinar umas 10 mudas de roupas para cada estação, roupas que pudessem criar uma boa visão estética, que agregam um conteúdo estético para sua aparência. Você fica arrumado, não fica desleixado, mas também não ocupa tantas peças assim. Você tem aquilo que você necessita. Outra ideia que foi surgindo junto com o minimalismo é o fenômeno da Marie Kondo. A Marie Kondo, ela é uma... Até eu falei Marie, né? Acho que deve se pronunciar Mary, não sei. Ela é japonesa, então eu não sei como é que vai pronunciar esse Maria aí em japonês, mas ela é japonesa e ela traz livros, documentários, tem uma série no Netflix também que fala sobre como organizar a casa dentro de uma visão minimalista, procurando ter menos objetos e você consumir menos para ter maior qualidade de vida e uma maior organização. Problemas. Por que eu tenho que combater o consumo inconsciente? Porque ele está atrelado a vários problemas sociais e econômicos atuais. Entre eles, você pode citar na sua redação o trabalho escravo. Quando a gente compra numa loja que é mais baratinha, assim, que produz em série, em grande quantidade, muitas vezes para conseguir dar conta dessa produção, as lojas elas contratam funcionários que estão em risco dos seus direitos trabalhistas e sociais. Por exemplo, elas contratam funcionários em comunidades muito pobres, na Índia, na China, ou mantém essas pessoas numa situação de trabalho escravo. Quando que isso acontece? No Brasil acontece bastante com venezuelanos e com outros cidadãos que vêm para cá tentar a sorte, mas não conseguem se legalizar. Eles não têm os seus documentos em dia, então eles começam a trabalhar para uma empresa e a empresa diz, só vamos pagar teu salário quando você tiver essa documentação em dia, ou recolhe algum documento importante para aquele cidadão e diz, você só vai receber a sua identidade se você produzir X peças. Então esse é o trabalho escravo na atualidade, ou o trabalho análogo ao trabalho escravo, que alimenta toda uma indústria da moda, né, que tenta reproduzir aquilo que a moda lança nos desfiles. Aí tem essas lojas que procuram fazer de uma maneira mais acessível, mas que para fazer essas roupas de maneira mais barata, elas acabam abusando do trabalho das pessoas. E repertório, o que eu posso citar na minha redação de repertório? Você pode, por exemplo, começar a introdução da sua redação falando de aspectos históricos, porque onde que começou essa ideia aí de consumir demais, de comprar demais? Ela tem uma origem histórica, que é a dinâmica no século XX do taylorismo e do fordismo. Porque com essa sistemática de produtividade, as indústrias conseguiram produzir muito mais, de uma maneira mais acessível. E com toda essa produtividade, era necessário um público que consumisse. Então, as indústrias também investiram automaticamente em marketing, em vias de você transformar um cidadão em um consumidor. Então, você pode falar desse aspecto histórico. Inclusive, um filme que é bastante citado nesse tipo de reflexão é o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que ele aparece entrando dentro de uma máquina numa indústria, aparece apertando parafusos numa linha de montagem, depois sai bem maluquinho assim fazendo o movimento da linha de montagem. Então ele representa o trabalhador que teve a sua mão de obra bastante explorada dentro dessa logística taylorista e fordista que proporcionou uma grande produtividade e alavancou o consumismo, o capitalismo. Assiste de novo aquela aula sobre as teses fundamentais, ele fala do capitalismo, fala da falta de reflexão dos cidadãos. Então, ali você vai encontrar, dentro daquelas 7 teses principais, algumas que vão se encaixar bem aqui para abordar a questão
do consumismo sem a devida atenção. Aqui do trabalho escravo já comentei com vocês. Então, quando numa sociedade as pessoas estão muito voltadas para o consumir, elas vão esquecendo de desenvolver o seu interior, de desenvolver as suas emoções, de compreender-se como um todo ou como um ser humano. É como se as pessoas que são muito consumistas, que estão muito envolvidas no universo do consumo, elas fossem se descaracterizando, elas fossem se transformando também num objeto disponível à venda, uma moeda de troca. E assim se transforma o corpo também. Aquele excesso de cirurgias plásticas, muitas vezes desnecessárias, dietas super restritivas, calóricas. Então, são várias situações em que as pessoas buscam agregar um certo valor para o seu corpo para oferecer ele no mercado como se ele fosse um objeto. Então, é um processo de mercantilização, de objetificação do próprio corpo humano, quando essa lógica consumista está entre as pessoas. Isso acarreta também problemas de ordem emocional. Vocês podem falar hoje que um grande viés, tanto para o benefício quanto para piorar essa problemática, é a presença dos youtubers, dos influencers, das web celebridades. O que essas pessoas fazem? Elas também estão anunciando produtos, elas também estão ativando essa cadeia do marketing. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, você pode usar os youtubers lá na sua intervenção, dizendo como eles podem ser catalisadores de uma conscientização, que eles podem fazer reflexão sobre o comportamento das pessoas de consumo, e também pode dizer que eles são parte do problema porque eles influenciam as pessoas a consumirem mais do que elas podem, mais do que elas devem, mais do que seria necessário. O que a agricultura familiar está aqui? Já falei da agricultura familiar lá no tema da fome, né, da miséria. Então, a agricultura familiar está aqui porque ela produziria também alimentos que poderiam ser consumidos de uma maneira mais saudável, deixando as pessoas mais tranquilas, mais felizes. Agora, o que acontece quando a gente tem um excesso de consumismo? Também os alimentos se tornam produtos. Nós temos uma industrialização muito forte, cheios de conservantes, isso também acarreta malefício à saúde das pessoas. Refletir sobre o impacto ambiental do consumismo exagerado é algo que você vai fazer provavelmente nessa redação, porque está muito relacionado. Associar os objetos à subjetividade dos afetos, brinquedo, criatividade. Então, olha só o que acontece. Como as crianças, muitas vezes as crianças, elas são consumistas, elas são influenciadas pela mídia, pelos desenhos, pelos youtubers, tipo Felipe Neto, etc, etc, a consumir demais, elas não criam um vínculo afetivo com determinados objetos, não tem mais aquele brinquedo especial, porque elas têm muitos brinquedos, muitas crianças têm muitos brinquedos. Então, elas não conseguem desenvolver a afetividade em relação ao objeto. E essa dificuldade, essa falta de ensaio de ter um objeto, o apego em relação a algum determinado objeto especial, também se reflete nas suas próprias relações afetivas na infância. Resistir à descartabilidade e obsolescência programada. O que significa obsolescência programada? Obsolescência programada é quando uma coisa é produzida para durar pouco tempo. O exemplo mais clássico é o celular. A gente compra o celular, deu uma hora, um ano, 2 anos, ele já começa a não ter o mesmo funcionamento. 3 anos já não funciona mais. Então, o que a gente pode fazer? Tentar escolher os produtos que têm maior durabilidade, fazer essa reflexão sobre a obsolescência programada, entender de onde ela veio, por que ela existe. Ela existe para forçar a gente a consumir mais rapidamente determinado produto. Compreender os algoritmos nas redes sociais que influenciam o consumo. Vocês podem citar até aquele documentário que fala sobre a internet e os algoritmos que tem no Netflix, ou falar de maneira geral mesmo, pode usar seriado, como por exemplo Black Mirror, que fala sobre essa influência que as redes sociais e a internet têm sobre o nosso
comportamento e o nosso próprio hábito de consumo. Porque com o algoritmo a gente fica recebendo o tempo inteiro propagandas que estão relacionadas com o nosso perfil consumidor. Oniomania seria o medo de ficar sem celular, ficando num vazio de tecnologia. Então, isso é um problema que está surgindo aí para quem é viciado em tecnologia. Intertexto. Então, você pode citar o documentário Minimalismo, o seriado. E aqui eu trouxe uma sugestão que é o poema Eu Etiqueta, do Carlos Drummond de Andrade. E ele fala justamente sobre o consumismo, sobre as marcas e como as pessoas que vivem independentes da marca, são escravizados pelo consumismo, perdem a sua individualidade, perdem a sua perspectiva de indivíduo, de sujeito. Dá para fazer citação direta de alguns versos ou dá para citar o poema como um todo dentro da redação de vocês. Uma frase também que pode ser citada: nada é o bastante para quem considera pouco que já é suficiente. Aristipo, que é um filósofo grego. Citar o documentário, como eu já falei. Nas intervenções, dependendo dos argumentos que vocês selecionarem no mapa conceitual para fazer essa redação, vocês podem escolher algum tipo de intervenção, pensando nessas ações que são bem concretas, como, por exemplo, criação de hortas comunitárias em espaços públicos, oficinas de brinquedos de sucata nas escolas, a adoção de produtos veganos de menor impacto ambiental, leis que proíbem o uso de canudinhos, sacolas plásticas e falem também sobre educação financeira. A educação financeira é um tema à parte também que a gente vai trabalhar nas aulas de redação, vai ter uma aula sobre isso. A parte psicológica também. As pessoas que têm um vazio existencial, que não têm uma autoestima bem regulada, que sofrem de algum distúrbio do comportamento, algum distúrbio emocional, tem algum traço de personalidade patológica, muitas vezes elas têm no consumismo uma espécie de muleta emocional. O ato de consumir parece que preenche algum vazio existencial que a pessoa tem. Então também existe essa perspectiva psicológica por trás do problema. Vocês podem usar literatura sempre nas redações. Olha só, lembra daquele mito grego do rei Midas? O rei Midas, ele sempre estava muito voltado para o triunfo, para o ouro, ele queria ostentar a sua riqueza, até que ele recebeu um castigo, que tudo que ele tocasse virava ouro, inclusive as pessoas que ele amava. Então, o que isso fala, né? As pessoas que tanto buscam o sucesso, o dinheiro para poder consumir ilimitadamente, isso pode se tornar um castigo, também pode virar um ciclo vicioso na vida da pessoa, que faz com que ela não tenha paz de espírito, não tenha saúde mental, seja um acumulador, impacte o meio ambiente ao seu redor. Então, é essa forma que você pode relacionar com o tema. Gente, nessa semana também o objetivo é treinar mais um pouquinho a questão do planejamento da redação, dentre todos esses argumentos que vocês receberam, propor uma organização prévia antes de escrever, fazer um mapa conceitual, e também o objetivo dessa semana é que vocês apliquem o método de cores. Poucas redações entregaram com o método de cores, ele é importante para você. Ele vai te ajudar a memorizar os pontos que são fundamentais para a estrutura daquela redação, certo? Quem tiver com redação atrasada, por favor, me procure, porque eu vou gravar os vídeos avaliando os textos de vocês. E caso vocês estejam disponíveis também na hora que eu vou fazer isso, eu chamo para a gente fazer uma avaliação ao vivo, certo? Muito obrigada pela atenção. Façam uma bela, uma linda redação, que esse é um tema ótimo para treinamento, certo? Obrigada, uma boa semana e até a semana que vem. Tchau!